Esse é um jogo colaborativo no qual você e sua equipe têm que resolver diversos desafios. Desafios de empreendedorismo, desafios de inovação, brainstorming e assim conquistar a liderança. O kit de jogo contém 110 cartas de recursos no formato hexagonal, 8 cartas de desafio baseadas em casos reais, 3 cartas de desafio em branco para você montar seus próprios desafios, uma carta de boas-vindas da Belpéssimo, que sou eu, 3 cartelas de fichas para votação e um folheto de regras. Neste jogo, os participantes deverão contribuir com ideias criativas e tentar solucionar desafios em grupo, construindo um anagrama com as cartas de recursos hexagonais que serão conectadas umas às outras ao longo da partida. Nesse jogo existem 2 tipos de cartas. Primeiro, são as cartas de desafio. São 8 cartas diferentes com desafios de inovação para serem solucionados pela equipe. Você pode também criar sua própria carta desafio. Segundo, existem as cartas de recursos. São 110 cartas hexagonais, cada uma com uma palavra diferente que nossa equipe solucionou depois de pesquisar diversos artigos e debates atuais sobre empreendedorismo e inovação. As cartas recurso possuem 2 informações muito importantes. Cada carta possui uma palavra. Essa palavra poderá representar qualquer ideia e deverá ser usada para propor uma solução para o desafio. Além disso, cada carta possui um ou mais símbolos, que representam as 6 habilidades do jogo. Temos a habilidade humana, que é simbolizada pela cor azul, a habilidade intelectual, simbolizada pelo amarelo, a habilidade prática, simbolizada pelo vermelho, a habilidade sustentável, simbolizada pelo verde, a habilidade social, simbolizada pelo roxo, e finalmente a habilidade administrativa, representada pela cor laranja. Existem também 2 tipos de cartas especiais, as cartas de conexão e as cartas suporte. As cartas de conexão possuem todas as cores, e assim podem ser conectadas a qualquer carta recurso. Já as cartas de suporte não possuem cor. Ao se conectar a outra carta de recurso, ela ganha as cores daquela carta recurso. Sendo assim, as próximas cartas a se conectarem deverão possuir uma das cores que a carta suporte também possui. Quanto às cartas de desafio, elas são muito importantes. De um lado, elas contêm um texto que descreve o problema que os participantes devem solucionar em equipe, propondo ideias com as cartas de recursos que tiverem nas mãos. No texto estão indicadas as dicas que podem ajudar a equipe e as informações que podem dificultar a tarefa. Do outro lado da carta, há 3 informações. Uma montagem inicial do anagrama, que deve ser feita antes de iniciar o jogo. Uma lista de 14 palavras, das quais 4 devem obrigatoriamente estar no anagrama final para que o desafio seja vencido. E um desvio de foco, que é uma regra que deve ser seguida por todos os participantes e serve para atrapalhar um pouquinho a conclusão do desafio. Show! Você sabe as regras, agora nada melhor do que jogar para aprender. Como a gente inicia uma partida? Para começar o jogo, a gente precisa escolher um líder, e esse líder vai ser responsável por marcar os pontos de cada jogador e por organizar as rodadas. Primeiro, embaralhe as cartas de desafios para tirar uma que será o desafio da equipe. O líder deve ler o cenário para que todos possam ouvir, lembrando que a carta de desafio pode ser também escrita por vocês. Em seguida, monte um anagrama na mesa com as cartas de recursos, como está indicado na estrutura inicial da carta desafio. Esse será o ponto de partida para a solução do desafio, pois as cartas representam o problema descrito no texto do cenário. Depois disso, coloque todas as cartas de recursos restantes em um monte, virado para baixo. Em seguida, distribua 5 cartas para cada jogador, incluindo o líder, e também distribua 3 fichas de votação, sendo uma verde, uma vermelha e uma cinza, isso para cada jogador. Coloque o restante das cartas em uma pilha. Vamos às rodadas. Na sua vez de jogar, compre uma carta do monte. Em seguida, você poderá propor uma ideia para o anagrama. Para fazer isso, primeiro escolha uma de suas cartas
e formule uma ideia sobre ela, que possa contribuir como solução para o desafio. Em seguida, conte sua proposta para os outros participantes, explicando o motivo pelo qual eles devem aprovar a sua ideia. Os demais jogadores deverão ouvir atentamente sua proposta. Coloque a carta no anagrama, conectado a uma das cartas que tiveram uma relação com sua proposta, observando as cores de cada carta. Após a proposta, o líder deve abrir a rodada de votações para que a equipe decida se a proposta foi aceita ou não. Cada participante, exceto o jogador que fez a proposta, deve escolher uma de suas fichas de votação, colocá-la na mesa com a frente virada para baixo, sem revelar seu voto aos outros jogadores. Depois que todos tiverem escolhido suas fichas de votação, as fichas escolhidas devem ser reveladas ao mesmo tempo. Se a proposta for aprovada, a carta proposta permanece no anagrama, e o jogador que fez a proposta recebe um ponto, encerrando seu turno. Se a proposta for reprovada, o jogador que fez a proposta deve colocar a carta no monte de descarte, encerrando seu turno. Existem algumas regras mais específicas, tanto as decisões que você pode fazer na sua rodada, quanto a pontuação das votações, mas isso vai ficar mais detalhado no manual de instruções. E como o jogo termina? Se a equipe cumprir com todas as obrigações propostas na carta desafio, solucionando o problema com os recursos corretos e sem um desvio de foco, a equipe vence o jogo e poderá fazer a contagem de pontos para decidir quem será considerado o novo líder do jogo.